Marcos capítulo 4. A luz é para brilhar. Esse é o tema da palavra desta manhã. Verso 21, ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não coloca em um lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a mesma medida que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Pai, está aqui a tua palavra. Fala conosco nesta manhã, revela-se ao teu povo, que possamos ser instrumentos de luz nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. 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 Nós estamos numa reforma aqui nessa casa, né? E essa semana foi uma semana bem agitada. Desde sexta passada, que eu não pude estar, mas durante 3 madrugas a gente ficou aqui junto com os pintores e o pessoal fazendo todo o trabalho. E realmente a casa do Senhor ficou linda, amém, queridos? Não, não é? Nos surpreendeu o que o Senhor fez aqui. Mas num primeiro momento, quando tivemos que dar uma mão de tinta branca aqui, né, para que pudesse vir essa nova cor, porque não teria como pintar em cima de tudo aquilo, nós tivemos que mudar, então colocaram uma cor nova, ou seja, o fundo branco aqui, para que pudesse sair esta cor aí. Gente, eu entrei aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, quanto defeito tem nessa casa. A gente começou a olhar assim as coisas e eu falei assim, nossa, nós precisamos consertar muitas coisas aqui dentro, né? E ainda vamos consertar. Então, aí eu estava assim, né, e falei assim, Senhor, já tenho até a palavra para domingo. Porque quando chega a luz, e a luz aqui nessa casa, então, foi representada pelo branco. Quando chegou o branco, a gente começou a ver os defeitos. E assim é o que Jesus está falando aqui, né? Ele diz assim, verso 21, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? O que é a candeia? A candeia é um tipo de, como é que a gente levava lá? Tipo de um lampião, né? Que a gente, né, levava lá para pescar no meio do mato e tal. E aí estava um breu total, a gente levava aquilo, acendia, uns levavam até no liquinho, nem sei se existe mais essas coisas, né? Levavam o liquinho, faziam fogo ali e tal, e aquilo virava um dia. Então essa é a candeia. Mas aqui a candeia que o Senhor está falando é a tua nova vida em Cristo. É quando a gente vem para o reino de Deus. Então a gente recebe o Espírito Santo. E aí não tem como você maquiar as coisas para Deus. Não existe maquiagem, né? Eu sei que as mulheres são boas nisso, né? Meu Deus do céu, ontem eu vim aqui para orar à noite.
Eu olhei assim, uma mulher, mas quem quer ser novo membro aí na igreja? Não, era uma mulher mais velha, mas ela, não é que ela era velha, eu não sei explicar aquilo. Eu sei que foi uma reestruturação. Olha, realmente ficou tudo novo, né? Mas muitas vezes lá no fundo as coisas não estão tão belas assim. Talvez o coração está endurecido, talvez há tantas coisas dentro que por fora tem uma maquiagem, né? Mas Jesus, ele está dizendo assim que ninguém coloca então essa candeia para colocar embaixo da cama. Ninguém acende para esconder. E eu entendo assim que a caminhada, né, quando Jesus, ele disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus já estava dizendo que não é para a gente andar mais naquela vida antiga. Mas aqui ele está dizendo assim que quando você então acende essa lâmpada em você, você não coloca para esconder, você tem que ser uma testemunha viva. E entender que o processo de crescimento espiritual nosso passa por batalhas espirituais que nós estamos enfrentando. E vamos enfrentar. E viver uma vida com Deus não é uma vida tão fácil assim como pintam aí, né? E não é, porque não tem como ser. Porque nós carregamos uma natureza caída de Adão. E como que a gente carrega uma natureza caída de Adão e a gente vai deixar essa natureza dominar a gente? Porque a sua carne vai pender para o mal. A nossa carne, ela pende para o lado mal, que é a natureza do Adão ainda em nós. E a gente vai ter que lutar até o final, até que você seja sepultado, ou até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. O que o Senhor diz aqui é que não dá para deixar em qualquer lugar essa luz. Ele diz assim: acaso não coloca num lugar apropriado? Então nós temos que colocar esta luz no lugar apropriado. Qual é o lugar apropriado? Será que não é na sua casa? Porque muitas vezes a pessoa quer ser bênção aqui no altar ou na igreja. Ela quer ser luz aqui, mas será que lá não é o lugar onde você tem que ser luz? Porque lá, queridos, não tem como usar maquiagem. Vocês puderam, as mulheres, usar a maquiagem ontem aqui, mas chegou em casa, né? Sai o cílio, vai saindo uma outra coisa, vai caindo assim e tal, deixa lá. Aí a criança, mas quem é você? Sou tua mãe, né? E aí volta a realidade. Por quê? Porque a nossa vida não tem como a gente maquiar ou esconder as coisas da nossa família. Porque você não esconde nada do seu marido, você é quem você é. Uma das coisas que a gente vê aqui no Reino de Deus é que quando a pessoa ainda está num processo de restauração, em busca de palavrões, né? Ela ainda talvez use alguns subterfúgios lá do mundo, como subornos, para tentar ganhar um cliente, dinheirinho por baixo do pano. Ela talvez ainda mente, porque ela não consegue ser firme, ou ela então muitas vezes se anula para não ferir alguém, porque ela não sabe como que ela vai corrigir ainda. Então ela ainda traz algumas coisas lá do mundo, e ela tenta aplicar ainda ou colocar dentro da... A pessoa vai ter que ser liberta e tem que ser ensinada dos princípios da palavra. Então talvez ainda ela tenha alguns vícios que ela precisa se libertar, ou enganar as pessoas. São coisas assim que com o tempo. Agora, eu vejo assim, caminhando já desde 92, né, com o Senhor. Então são quantos anos?
30 anos, não são? É isso? Faz as contas aí. E ao longo do tempo, e 14 anos como pastor aqui no Integral, a gente vê assim que o cristão mais maduro, ele corre um outro risco. Qual que é o risco do cristão maduro? Ele andar num piloto automático, fazendo coisas, mas não, ele está fazendo a obra, mas ele não está mais talvez com o Senhor da obra, tirando um tempo para Deus, buscando mais a Deus, lendo mais a palavra. E sabe qual é o risco que corre? É porque ainda nós carregamos a natureza de Adão. Então a gente não vai falar mais palavrão, a gente vai procurar ser uma pessoa, até certo ponto, vivendo uma vida de santidade, mas nós corremos o risco que o povo de Israel entrou. O povo de Israel caiu na murmuração, querido. E esse é o problema do cristão maduro. Quando ele começa a se tornar um murmurador, ele começa a reclamar aqui dentro, e às vezes até fora, ele já começa, e ele já não sente mais que ele está fazendo isso. Ele começa a reclamar do horário que terminou o culto, a hora que começou, do irmão que chegou atrasado, daquele que não veio, do discípulo que ele esperava não veio, sabe? Porque talvez você criou um padrão para você, de trabalho, que você tenta colocar e não consegue, mas não vai conseguir, sabe por quê? Porque você está lidando com almas, você está lidando com pessoas, e nem todos estão colocando a candeia no lugar correto, que é lá em cima no velador. É lá, ó, como aquela luz que está ali no canto. Mostra lá, Marcos, ou você aí, não sei, mostra lá para o povo, aquela luz que está lá na parede. Então, a candeia é para colocar lá, ó, lá no alto, não é para botar embaixo da cama. Então, às vezes, a pessoa ainda não conseguiu colocar a candeia no lugar correto, e isso te machuca, porque você quer que a coisa esteja correta. Mas quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Uma vez, isso foi uma experiência própria, já, isso tem uns 4 anos mais ou menos, eu estava de férias, resolvi chegar numa igreja, né? Uma igreja lá que não era da aliança, mas falei assim para a Rita, nós precisamos ir numa igreja aí, senão vão achar que a gente está desviado, né? Falei para a Rita, vamos lá. Aí chegamos lá, e eu falei assim, Deus, estou aqui de férias, mas tem gente que não muda, tem gente que não sei o quê, discípulo meu que não vai, e eu estou lutando com ele, e não acontece e tal. Aí o Espírito Santo, né? E é bom a gente ir numa igreja que ninguém conhece, porque lá o pastor fez o apelo, fui o primeiro a ir lá para o altar. Né? Se fosse aqui na igreja, eu dizia assim, o pastor está com problema espiritual, hein? Então lá ninguém me conhece, eu fui lá e tal. E aí eu fiquei reclamando com o Senhor lá, ele falou assim, quem mandou você reclamar? A tua parte é pregar a minha palavra, o resto sou eu que faço. Então aqui vai uma canela aqui dos líderes dessa casa, para não achar que você que vai mudar as pessoas. Você não tem essa autoridade. Amém? Então a candeia é para estar lá em cima. E deixe, você está ensinando, mas a pessoa que vai colocar a candeia no lugar correto, não é você. Você não tem autoridade para colocar a candeia dela no lugar correto. A autoridade é do Espírito Santo, é Ele que vai convencer. Porque a Bíblia diz que Ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Então nós não podemos achar que nós vamos mudar assim as pessoas nesse sentido. Uma das outras coisas aqui, é o verso 22, assim, porque não há nada em oculto que não haja de ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Então, queridos, algumas coisas na vida de algumas pessoas, que a gente até, por uma questão de discipulado na casa, ou muitas vezes o Espírito Santo já mostrou para nós, nós sabemos o que a pessoa tem que fazer. Mas entenda uma coisa, é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa, e aí não adianta ela esconder por muito tempo. Uma hora vem a luz, uma traição, né?
A pessoa está traindo o outro lá, a gente não sabe. Mas a gente vê assim, poxa, por que o casal não prospera? Por que trata mal um ao outro? Ou então, você já viu aquele cara que tem amante? Trata a mulher que nem uma rainha? É o sentimento de culpa. Aí você vê assim, nossa, mas parece que são eternos namorados, ficam ali, perdão da palavra, até se lambendo lá fora. Mas é muita pegação, meu pai. Tem alguma coisa errada. Porque tem culpa na coisa. Tem culpa no cartório, né? Então, quando o Senhor está falando aqui, é que nós não conseguimos enxergar as nossas falhas. Mas alguém também vai ser usado por Deus para nos corrigir. É para isso que existe igreja, é para isso que existe pastor, discipulador. É para isso. E isso vai trazer cura também. No primeiro momento, a pessoa pode até esconder até um certo ponto, né? Mas quando ela abrir o coração, então ela vai receber essa direção de Deus, com muito amor. Mas o confronto, queridos, tem que existir. Não a afronta, mas o confronto é de Deus. É como diz lá em Hebreus, né, que o pai corrige aquele que ama. Então, se tem alguém que está ainda preocupado contigo, não sinta-se oprimido por isso, né? Como eu falei no início, não é o trabalho nosso de convencer a pessoa, mas a partir do momento que ela já abriu o coração para a gente, então a gente está aqui para ajudá-los. Mas mudar a pessoa não é a nossa função. Porque a sua função é você ser luz também. Você ganha a pessoa através do seu exemplo. Não é através de palavra e um monte de conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo, lendo a Bíblia, ou sendo discipulado, ou fazendo algum curso, né, teológico ou coisa parecida. Então, entenda que esse processo também traz cura. Que quando a pessoa ela libera algo dentro dela, né, que ela maquiou durante tanto tempo, mas que só ela sabe, as noites sem dormir, as culpas que ela carregou, então ela joga fora, alguém põe a mão sobre ela, ora por ela, ela então sente-se livre no mundo espiritual. É isso que Deus quer para nós, né? E aí, uma das coisas interessantes, né, que nós vemos aqui, é o verso 23, que a gente tem que tomar alguns cuidados com aquilo que a gente ouve também. Olha o que está escrito ali no verso 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, eu preciso entender e compreender isso, né? Uma das coisas que nós temos que cuidar. O verso 24 acho que vai ficar melhor aqui. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Considerem não só o que o Senhor está falando, mas o que vocês estão ouvindo, talvez no meio da sua casa, pessoas que estão convivendo contigo, que talvez não são tão curados assim, talvez não são tão sarados assim. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Olha só, tem um versículo aqui que eu separei para vocês, que está em Tiago 3, 10 e 11. Só escute, não precisa se abrir lá. Que diz assim: da mesma boca procede bênção, e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Como que vai jorrar a mesma boca uma bênção ou uma maldição? E aí você escuta às vezes uma pessoa que diz que é de Deus, mas que ela está semeando contenda entre irmãos. Olha só, tem um outro versículo que eu anotei aqui, que está em 1 Coríntios 15, 33. Olha só, quero que você, esse eu faço questão de abrir aqui para vocês. 1 Coríntios 15, 33, assim:
Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe o que é isso? Não é só má companhia, tem outra versão que diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você é uma pessoa que escutou alguém falando mal de alguém, que já é um irmão, uma pessoa do reino de Deus, qual é a sua atitude? O que é que você faz? Né? Eu volto e meia, eu faço isso aqui. Por isso que as pessoas têm muito cuidado quando falam comigo e quando vêm falar de alguém para mim. Essa semana eu já vou ter que sentar com alguém aqui. Por quê? Porque ele falou de alguém que disse que alguém falou. E agora? Agora ele se complicou comigo. Porque agora eu vou colocar a pessoa na frente dele e ele vai ter que dizer o que ele falou. Então, o que eu escuto, muitas vezes, eu não posso dizer assim, não vou mexer nisso, porque vai feder. Vai, porque tem que tirar esse cocô que está ali, para vir aquele perfume que você passa lá no banheiro, a lavanda. Não é? É lavanda que vem? Aquele cheiro de... Nossa, que casa perfumada, lavanda. Mas você não viu o cocôzão que estava lá no banheiro. Precisa ser mais claro que isso. E o que semeia contenda entre irmãos, o que muitas vezes você escuta e passa para frente, esse é o pior. Não é só escutar, mas passar para frente, distorcer algo. Então eu vejo assim, que Jesus estava nos ensinando aqui, ele diz assim: considere atentamente o que vocês estão ouvindo, com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. Meu Deus, falei, Senhor, me revele o que é isso. Jesus, me revele o que é esse negócio aqui. Aí, olha só. Então entenda uma coisa, que conversa maldosa vai impedir bênção na sua vida. Quando você ainda pega aquilo e ainda profere para frente, você perde bênção. Outra, você se torna uma fonte de água amargosa, como o Tiago falou. Ao invés de ser uma fonte que jorra para a vida eterna, como Jesus falou, está jorrando para o inferno, abençoado. Que é isso? O que você está fazendo da sua vida? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que uma hora eu sou de Deus, outra hora eu sou do diabo? Não pode. Então, Jesus veio estabelecer um padrão e ele levantou o nível. Não dá para a gente descer o nível. Nós éramos escravos do diabo lá no mundo, fazíamos o que ele mandava. Agora não, tem que mudar. Eu anotei aqui, né? Quanto mais a gente entra na palavra de Deus como instrumento de cura para as pessoas, fiquemos sabendo que também seremos mais cobrados pelo Senhor. Quando você entra na vida da pessoa como um instrumento de cura, você vai ser mais cobrado pelo Senhor. Então, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo justamente isso aqui: à medida com que você está medindo o irmão, quando você está sendo usado por Deus para tratar o irmão, para ser bênção na vida dele, o Senhor pode então te acrescentar mais ainda, mas você vai ser medido também por ele. Você vai ser medido por ele. O seu nível aumentou. Você não pode voltar para a murmuração de novo. Sabe por quê? Porque o povo de Israel murmurou, e eles, e aquela geração toda, de 20 anos para cima, nenhum entrou na terra prometida, inclusive Moisés, que estava liderando o povo. E a gente acha que é bênção de Deus, que a gente é de Deus, que é não sei o que e tal, e a gente, um dia eu fui bênção na vida de alguém, eu tenho que cuidar para continuar sendo bênção na vida dela, porque eu corro um risco aqui. Qual que é o risco? O risco é, que eu pontuei aqui: se prepare para ser bênção na vida das pessoas, mas também entenda que o inimigo irá atacá-lo com maior acusação pelos pequenos delitos agora. Que você agora não fala mais palavrão.
mas agora você comete delitos pequenos, e você se prepare pela acusação. Então, vigie, meu irmão. Se você já vigiava, vigie mais agora. Ore mais, busque mais a Deus. Você já subiu de nível, agora já estou falando com outro tipo de nível aqui de pessoas, que já alcançaram outro nível no reino de Deus. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. E aí o último aqui, que é o verso 25, diz assim: a quem tiver, mais lhe será o quê? Dado. E quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Meu Deus do céu. Falei, olha só, parece que Jesus agora deu mais uma porretada na gente assim, para derrubar mesmo. Ou derruba, ou levanta. Porque eu falei assim, Jesus, o que tem isso a ver com uma casa de Deus, que a gente pintou de branco e saiu coisa lá, apareceu a caixa de fusível lá atrás, coisa mais feia, já pintei de novo de preto para não ficar tão feio. Mas a gente tem que arrumar aquilo, não é maquiar de novo. Não, então vamos fazer a maquiagem de novo. Não, o que veio para a luz agora, trouxe defeitos. As trevas que agora estavam escondidas, está à luz, e os defeitos estão ali. Agora eu tenho que consertar isso. Então eu tenho que ter uma busca incansável pelo Espírito Santo. Essa é a vida do cristão, não pode parar. Você tem que buscar a Deus, você tem que intensificar sua vida com Deus, né? Eu acho tão lindo quando a gente está nesse tempo de encontro com Deus, né? Os homens saem de casa, vêm aqui na igreja orar das 9 às 10, as mulheres todas aqui ontem, naquela alegria toda, é um movimento, é uma coisa maravilhosa. Acaba o encontro com Deus, a gente tem que se virar nos 30 para segurar vocês aí na casa de Deus. A gente tem que dar uma de Faustão aqui, se vira nos 30, pastor. Não, isso não precisa. Você é o dono da sua fé, você é a pessoa que Deus escolheu, você tem que continuar, né? Porque depois que terminou o encontro com Deus, você quer achar o pastor aqui de manhã, depois das 11, né? Eu chego aqui, vai lá na sala de oração, estou lá com o joelho dobrado, orando. Eu não posso parar, eu sei, se eu largar, cai tudo. Então você tem que fazer a sua parte, né? E aí ele diz assim, né, que a quem tiver, mais será dado. Também é uma realidade quando eu deixo as trevas entrar, e o que eu tinha no início da fé, acabo perdendo. Se você começar a deixar as trevas entrar, lembra, quando você ganhava pessoas para Jesus, você levava pessoas, e algumas pessoas estão chegando agora, estão levando já almas para o encontro, nem estão indo lá receber de Deus, eles estão indo no encontro, né? Eu vejo aqui pessoas indo no encontro, estão levando 5, 6, 7 pessoas no encontro, que ela está indo lá também, sentar. Então aquilo que eu tenho no início da minha fé, eu tenho que cuidar para não perder, porque senão eu me tornei um religioso de carteirinha. Eu só estou com um toco de objeto na mão, assim, que só tem isso na mão, não tem mais nada, só tem um microfone pregando, né? E eu preciso cuidar, porque a minha vida é o espelho daquilo que eu sou. Amém, queridos? E aí então, seja ministério, seja na sua família ou no financeiro, eu tenho que continuar, eu tenho que ser bênção aonde eu estiver, então, porque o Senhor pode, Ele pode assim, e a quem tiver, mais será dado. Você entende? Você entende que o Senhor pode confiar mais a você, se você é fiel, né? Como está lá, que Jesus falou também, lá em Mateus 25, 21, ele diz assim, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito
te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, quando você continue sendo fiel, uma das coisas que a gente vê assim, é que quando a pessoa chega no reino de Deus, ela é bênção no reino de Deus, e ela não diz não, e ela assume uma coisa, assume outra e tal, e aí aquilo que ela fazia pouquinho, e que Deus podia acrescentar, mas pouco a pouco, ela assumiu tantas coisas, que hoje ela não consegue fazer nada bem feito, porque ela quis agradar talvez o homem, ela nem pediu para Deus, Deus, o Senhor quer que eu faça tudo isso? Não, vou fazer uma coisa, mas vou fazer bem feito. Foste fiel no pouco, então eu posso ir te colocando pouco a pouco, até chegar a muito. É isso que Deus quer fazer na sua vida. E uma das coisas que nós temos visto, muitas vezes é isso. A pessoa vai assumindo, assume aqui, assume ali e tal, mas o Senhor é que quer acrescentar. Você sabe que eu me lembro daquela parábola dos talentos, né? Você lembra? O Senhor deu um para um, dois para outro e quanto para o outro? Quanto? 5. Isso, está um bom de Bíblia aí. E aí, aquele que tinha 2 multiplicou, o que tinha 5 dobrou, e o que tinha 1 fez o quê? Enterrou. Tu és um homem severo, colhe aonde não plantou. Tu és um homem severo, tive medo de ti, fui lá e enterrei. O Senhor chegou, opa, o que você deveria ter feito? Colocasse aonde? No banco. Pelo menos no final ia me render o quê? Juros. Não, servo mau e infiel. O que ele falou para ele? Vai lá para aquele lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. Sabe o que é isso? O Senhor também quer que todos nós venhamos a dar fruto no reino de Deus. De qualquer maneira, pouquinha coisa, mas faça. Faça para Deus. Deixe a luz brilhar em você. Seja exemplo daquilo que você foi chamado. Aí, uma das coisas assim, que ele pega aquele único talento que tinha ali na mão daquela pessoa, e ele dá para qual? Para qual que ele dá? Para o que tinha 2 ou para o que tinha 5? 5. É uma lição para nós. Muitas vezes você não quer mais nada com nada. Aí você vê aquele líder que está na casa de Deus, que já faz muita coisa, que já é um grande líder. E por que não deu porque tinha 2? Por que não deu porque tinha 2? Porque o que tinha 2, ele tinha que ganhar mais. Ele conseguia administrar só 4, mas o que tinha 5 conseguiu administrar 10, amém? Então tem que dar para aquele mesmo. E Deus, Ele não trabalha com mimizento. Deu para ele, podia dar para mim. No reino de Deus não tem mimizento não. E volte e meia tem um mimizento aqui. Só que como a gente trabalha pela palavra, a gente não vai atrás dessa conversinha fiada aí não. Vai chorar para lá, mimizento. Sai fora, né? Porque o que ele está dizendo aqui? Olha só, porque quanto mais você tem de Deus, do Espírito Santo, você recebe mais. Deus quer te conceder mais. Quanto mais luz, mais as trevas são ofuscadas. Amanhã, estenda a mão para cá, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante os seus olhos e te dê a paz. Vai com essa bênção, querido, ótimo domingo, Deus te abençoe.